Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos a essa live. Mais uma vez nós estamos aqui ao vivo pela plataforma do Facebook. Agora são 20 horas e que bom estar aqui com vocês. Vou aguardar uns minutinhos, como é de praxe aqui, até que todos entrem, até que todos sejam avisados aí que nós já estamos ao vivo. Vi que a Mábia já entrou, glória a Deus, seja bem-vinda. Aleluia. Vamos para nossa aula 12, gente, é o nosso último tópico. Tamires também está aí comigo, glória a Deus. Como eu tenho falado, as fiéis estão aí, né? Glória a Deus. Amém, Jesus, amém, glória a Deus, Deus é bom. Até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia, glória a Deus. A paz, Sueli, sua linda. Deus abençoe você. Cleuzinha também está conosco, glória a Deus, seja bem-vinda. A paz. Gente, como é que tá o som? Como é que tá a imagem? Tá tudo bem? Como que tá pra vocês? Tá ótimo, que bom, que maravilha. Então nós estamos aqui já para finalizar, né? Não vai finalizar hoje, eu acredito, porque eu não vou conseguir falar tudo que tem para nós falarmos, mas eu tô muito grata a Deus por tudo que Ele fez, por Ele ter nos trazido até aqui. E eu só posso agradecer o Senhor e realmente falar Ebenezer, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Que maravilha! E hoje nós vamos falar o último tópico, então, que é as bênçãos da obediência, né? Até aqui nós caminhamos na palavra do Senhor, quebrando, né, toda a insensatez do maligno, todo o engano. E eu acredito que agora é hora de nós desfrutarmos, né, das bênçãos daquele que obedece o Senhor, né? Desfrutarmos dessa conclusão de sabermos, né, que a vitória quando nós obedecemos, né? O Senhor, ele nos honra, Ele está conosco, Ele ama, né, os filhos obedientes e é por isso que nós estamos aqui, para que venhamos aprender a cada dia a obedecer ao Senhor. Amém? Então, nossa aula 12, nosso último tópico, as bênçãos da obediência. Eu sempre deixo aqui uma frase para nortear o nosso estudo e agora a frase que eu vou deixar está lá em Atos 5:32, que Deus dá o seu Espírito Santo àqueles que lhes obedecem, àqueles que lhe obedecem. Amém? Acho que eu vou até abrir aqui já em Atos 5:32. Aleluia, Jesus. Diz assim na minha versão, é a NVI. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhes obedecem. Então eu deixo vocês aí com essa frase que diz: Deus dá o seu Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Glória a Deus, meus irmãos. Como é bom nós obedecermos o Senhor, porque nós sabemos que nós temos uma grande recompensa e não tem algo de maior valor. Não tem algo de maior valor do que o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Amém? A pastora também está conosco. Bem-vinda, pastora. Glória a Deus. Então vamos orar. Você já pegou a sua Bíblia, já pegou caneta, já pegou marca-texto, está anotando tudo aí para que você possa depois acompanhar. Depois eu vou apresentar para vocês, quando nós finalizarmos aqui, o autor desse estudo, aonde vocês podem também comprar, se caso vocês quiserem, tá bom?
Vou deixar disponível para vocês poderem comprar, né? Esse estudo não é meu, o Senhor realmente que colocou no meu coração que era para eu trazer isso para a igreja, e eu trouxe, mas esse estudo, esse livro, ele está disponível para que você possa comprar. Eu adquiri esse livro lá no Capão Redondo pelas mãos do Renato. O Renato, se vocês sabem, ele tem uma página, até vou deixar no YouTube, na descrição do vídeo, o link do Instagram dele. E ele tem tanta coisa legal, gente. Ele tem tantos livros bons. E eu vou deixar para vocês também. E se caso alguém daí quiser adquirir esse livro, ele também vai estar disponível. É só vocês encomendarem com ele, tá bom? A Marinete está aí. Mari, paz do Senhor, saudade, minha amiga. Logo mais, em nome de Jesus, né? Vem nos visitar, vem estar aqui com a gente, viu? Participar de um culto. Glória a Deus. Mas vamos então iniciar, vamos orar. Espero que você já esteja aí prontos com a sua Bíblia e com os seus marca-textos. Amém? Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Jesus, diante de Ti, Senhor. Oh, Pai, eu especialmente, Senhor, com meu coração tão grato, Jesus. Como te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem me feito, Senhor. Como agradecer, Senhor, pelas Tuas bênçãos, pela Sua mão bondosa, Senhor, que o Senhor tem nos abençoado, tem me abençoado, Senhor, de maneira sobrenatural, Jesus. E eu só posso te agradecer, Espírito Santo de Deus. Eu só posso te agradecer por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor representa, Jesus, na minha vida, Pai. Eu tô muito feliz, Jesus. Muito feliz porque eu tenho visto, Senhor, os seus sinais. Oh, Deus, e eu sei que isso, Senhor, é uma recompensa, Senhor, de uma vida em obediência. Eu sei, Senhor. Eu sei que a gente, quando obedece, Espírito Santo, ainda que na dor, ainda que passando por dificuldades, por tristezas, por dores, eu sei que o Senhor é bom. A tua mão é bondosa. A sua mão é bondosa, Espírito Santo. E o Senhor tem feito tanto, o Senhor tem feito tanto pela nossa comunidade, o Senhor tem feito tanto pela nossa igreja, Jesus, que nós não temos palavras para te agradecer, Jesus. Mas eu te louvo por quem o Senhor é, Senhor. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Olha, eu já vou começar a live chorando. A live chorando, imagina. Ai, meu Deus, Jesus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Nós sabemos, meus irmãos, que há uma recompensa maravilhosa no Senhor. Quando nós nos dispomos a Ele. Quando nós fazemos a vontade dEle. Quando o nosso sim, ainda que a gente não se sente capacitado, Ele está na nossa boca. Quando nós falamos sim ao Senhor. O Senhor, Ele nos recompensa. E eu tenho visto tantos testemunhos, tantas maravilhas que o Senhor tem feito, não através da minha vida, não somente na minha vida, mas de tantas pessoas que têm testemunhado sobre o que Deus tem feito, e eu acredito que é por causa desse lugar, desse lugar de obediência no Senhor. E eu tô com meu coração muito, muito grato realmente ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E eu tô aqui encerrando assim esse estudo muito. Eu não consigo nem falar. Muito feliz, sabe? Porque eu acho que eu falei aqui em algum dos estudos que eu não me sentia capaz. E não me sinto ainda capaz. Mas o Senhor, Ele vai nos capacitando, Ele vai... Na medida que nós vamos crendo, né? Como o Barão aquele dia ministrou, foi tão glorioso, gente. Aquela palavra que o Barão falou foi tão maravilhoso, tão maravilhoso. Ele falando que se você perdeu, eu vou te dar uma palhinha aqui do que ele falou. Que antigamente o Senhor, Ele se manifestava através dos sinais.
mas que agora não. Que agora, na nova aliança, ele se manifestava através de você crer no Senhor. Quando você crê no Senhor, os sinais dele nos acompanha. Então, na medida que nós vamos dizendo sim para o Senhor, sim para o Senhor, sim para o Senhor, ele vai abrindo as portas. Ele vai abrindo as portas porque nós vamos crendo, nós damos um passo de fé e o Senhor vai abrindo as portas. E é tão maravilhoso poder viver isso, é tão maravilhoso poder ver realmente o agir do Senhor através do nosso sim, mesmo quando a gente acha que a gente não é capaz, mas quando a gente diz sim, e aí a gente vê as coisas acontecendo. E é tudo, meus irmãos, por causa da obediência. Quando nós obedecemos a um prazer, a um deleite do Senhor. E como eu sempre estou dizendo através dos estudos, e nós vamos comendo desse fruto, nós vamos comendo, sabe? Nós vamos nos deliciando, nós vamos nos deleitando através do que o Senhor vai fazendo. Agora imagina se nós não disséssemos sim. Mas glória a Deus que nós estamos aqui, estamos finalizando. E nós crescemos e nós aprendemos juntos. Glória a Deus. Então aqui vai dizer, a palavra que eu deixo aqui no início é: Deus dá o seu Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Bom, a essa altura, agora, vamos voltar o nosso foco às maravilhosas bênçãos da obediência. Isso será muitíssimo prazeroso. Sim, há sofrimento em obedecer a Deus, mas ele não se compara às bênçãos da obediência. Lembra que a gente falou através desse estudo todo que realmente há sofrimento, né? Há uma cruz na obediência, mas não se compara com as bênçãos da obediência, né? Paulo diz que a tribulação do nosso tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Ainda que nós passamos por momentos de tribulações, meus irmãos, há um peso de glória que virá sobre nós, que virá sobre a nossa vida. E diz assim: este foi o motivo pelo qual os prisioneiros Paulo e Silas puderam cantar hinos durante a noite. Como diz lá em Atos 16, 25. Eles viram além da sua dificuldade e tiveram um vislumbre da glória. Nós falamos isso, eu acho que na aula passada, né? Desse olhar dos nossos olhos realmente não está focado no nosso problema, não está focado no nosso luto, não está focado nas nossas dores, não está focado nas nossas dificuldades, mas nós transpor os nossos olhares, olharmos com os nossos olhos fixos para Jesus, vislumbrando um tempo, meus irmãos. Nós precisamos estar com o nosso coração queimando pelo Senhor, orando pelo Senhor, que o nosso clamor do nosso coração seja um grito de Maranata. Nós não podemos ficar presos no que está acontecendo aqui agora, neste momento, mas nós precisamos transpor o nosso olhar e olhar e ver Jesus e ver que Ele é aquele que voltará. Há uma esperança para nós, há uma esperança para aqueles que confiam no Senhor. Há uma esperança para aqueles que se apoiam no Senhor. Tem muitas pessoas, eu disse para uma pessoa um tempo atrás, eu falei: eu não sei como alguém consegue viver sem Jesus. Eu não sei como uma pessoa consegue viver, porque quando nós olhamos para o nosso mundo, quando nós olhamos aqui para o lugar onde nós vivemos, meus irmãos, não há esperança, porque a Bíblia mesmo diz que o mundo vai de mal a pior, não tem nada de bom aqui que nós possamos nos alegrar diante do que nós estamos vendo hoje. A Bíblia diz assim que por causa da maldade muitos se esfriariam. O que está acontecendo hoje, tantas maldades, tanta violência, nunca foi tão grande. Nunca foi tão grande e hoje
nós vemos isso. Se nós não tivermos Jesus no nosso coração, infelizmente, nós seríamos pessoas sem esperança. Mas porque nós cremos naquele que vem, naquele que a palavra de Deus diz que ele é fiel e justo e que logo ele vem, cedo venho, diz o Senhor. Há uma esperança para nós, há uma expectativa para nós, há uma expectativa no nosso coração de que tudo isso vai passar, que todas as dores vão se encerrar. Continuando aqui, então eles viram além da sua dificuldade e tiveram um vislumbre da glória. Mais de um livro poderia ser escrito apenas esclarecendo os benefícios de andar na obediência de Deus. O intuito desse estudo é a instrução e a advertência. A instrução como andar em obediência e a advertência para nos guardar do engano. Lembra? Tudo que nós falamos aqui, nós precisamos primeiro começar a falar sobre a desobediência. Nós precisamos falar sobre o pecado da desobediência, o que era a desobediência, quem pecou, quem foi desobediente. Nós norteamos tudo isso diante de todo esse estudo e nós falamos também sobre a obediência, né? A gente fez esse paralelo sobre aqueles que desobedeciam para aqueles que obedeciam. Então, o intuito desse estudo aqui foi a instrução sobre como andar em obediência e advertir para nos guardar de todo o engano. A instrução e a advertência são mais cruciais que a descrição dos benefícios, pois quando você anda no conselho e na sabedoria de Deus, experimenta automaticamente os benefícios, mesmo que não tenha conhecimento dele. De modo contrário, você poderia conhecer todos os benefícios e nunca recebê-los se não estiver fundamentado na instrução e na advertência de Deus. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre como aumentar a nossa fé. Nós vamos ler aqui essa passagem que diz assim... vamos ler lá, eu acho que eu vou ler na minha Bíblia. Lucas 17:6. Lucas 17:6. Vamos só ler aqui primeiro, só para dar um norte aqui para nós. 17:6. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Ele diz assim: meus pensamentos mediante foram os seguintes. Já entendi. Aqui é o autor falando, tá? Já entendi. Deus vai me falar sobre a fé. Eu li essa passagem vezes por vezes e até preguei também sobre ela. Eu sabia o que estava por vir nos versículos seguintes. Ainda havia um entusiasmo quando eu prosseguia buscando a cada linha o seu tesouro escondido. Fiquei surpreso ao descobrir que Deus não estava me falando absolutamente sobre fé, mas sobre o assunto da obediência continua comigo. E aí ele lê essa passagem que nós acabamos de ler. E aqui explicando a respeito dessa passagem da fé, isso ilustra que a fé é dada a cada crente como um grão de mostarda. Pega isso, meus irmãos. Isso ilustra que a fé é dada a cada crente como um grão de mostarda. Este é o princípio do reino de semeadura e colheita. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse uma semente à terra. Quando fomos salvos, recebemos uma medida de fé. Quando eu e você fomos salvos, cada um recebeu uma medida de fé. Esta fé vem na forma de sementes. Os apóstolos pediram ao Senhor para aumentar a fé deles, mas a partir do que ele está para mostrar a eles, aprendemos que é a nossa responsabilidade aumentar a nossa fé. Então, cada um de nós,
Quando nós nos convertemos ao Senhor, nós temos uma medida de fé, mas é responsabilidade minha e sua aumentar essa fé. E aí ele diz assim, ouça essa parábola que ele usa para explicar como aumentar a nossa fé. E aqui também eu vou ler da minha Bíblia. Lucas 17, daí a gente vai ler o 7 e o 9. Lucas 17, eu acho que eu vou ler de novo o 6, tá bom? Daí a gente lê o 6, o 7, o 8 e o 9. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhes dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando estiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprindo o nosso dever. Essa parábola sempre me desconcertou, porque depois de comparar a fé a uma semente, Jesus falou de um servo que estava lavrando, apacentando ovelhas e fazendo jantar para o seu senhor. Eu não entendia até a manhã em que Deus revelou isso a mim. Primeiro, vamos lembrar a que pergunta ele está respondendo com esta parábola. Ela poderia ser parafraseada da seguinte maneira: como aumentamos esta semente de fé? Em seguida, vamos examinar o foco principal da parábola. Ela apresenta a obediência de um servo ao seu senhor, a obediência de um servo ao seu senhor, referindo-se aos atos do servo. Jesus disse: este fez o que lhe foi mandado. Um servo é responsável por executar completamente a vontade do seu senhor. Vou repetir. Um servo é responsável por executar completamente a vontade do seu senhor. Não apenas uma parte ou uma amostra dela. Isso representa levar uma tarefa do início ao fim. Não é assim na caminhada com o Senhor? Ele não está pedindo para nós somente uma parte. Ele está pedindo que nós obedeçamos no todo. Não é somente uma parte que ele quer de nós, mas ele quer tudo de nós. Então, um servo que é um servo, ele vai procurar cumprir toda a vontade de Deus. E isso representa levar uma tarefa do início ao fim. Com que frequência muitas pessoas começam um projeto ou uma missão para nunca concluí-los porque perdem o interesse ou porque o trabalho e o sofrimento se tornam intensos demais. E é lógico que quando eu estava estudando isso daqui, eu me lembrei desse próprio estudo aqui, quando eu estava na segunda, ou era na terceira, muito no começo eu já estava com vontade de desistir, porque realmente é muito difícil, meus irmãos, né? A Bíblia diz assim que é o melhor é o fim das coisas do que o começo. Porque o começo, ele é sacrificante. E no meio, então, meu Deus, né? De qualquer trabalho, de qualquer coisa que você se propõe a fazer, realmente é desgastante. Mas no fim, eu me lembro quando eu realmente me propus ali para nós fazermos o devocional anual, né? Nós começamos lá no livro de Gênesis, nós lemos a Bíblia toda. Eu li a Bíblia, comecei com um grupo, depois entrou mais um outro grupo, depois entrou a igreja, e ali todos que estavam dispostos a fazer e concluíram aquilo, foram acho que 1 ano e meio para nós lermos, porque a gente não estava fazendo o plano finais de semana, então levou acho que 1 ano e meio para a gente concluir. Mas depois que a gente concluiu aquilo, e pensa quanto foi difícil,
O quanto é difícil você permanecer, o quanto dá vontade de desistir, quanto vem coisas para nos desanimar no meio do caminho. Mas nós, quando nós somos fiéis, quando nós queremos realmente de todo o nosso coração cumprir toda a vontade de Deus, Ele nos auxilia, Ele nos ajuda. Ele manda pessoas para fazer com que nós não venhamos desistir de nada, prosseguir, continuar. E é maravilhoso, mas não é fácil. Então ele diz assim, né, com que frequência muitas pessoas começam um projeto, uma missão, para nunca concluí-los, porque perdem o interesse ou porque o trabalho e o sofrimento se tornam intensos demais. O servo verdadeiro e fiel completa o projeto. O que você começou a fazer? O que Deus colocou nas suas mãos que você já desistiu, que você já deixou para trás? Pois o servo fiel completa o projeto. Ele não apenas trabalha nos campos, mas também traz o fruto do seu trabalho. Meus irmãos, quando nós nos dedicamos a fazer algo para o Senhor, não é somente o trabalho, mas nós vamos vir carregando os nossos frutos de alegria, os nossos frutos de pessoas que também nós animamos nesse meio do caminho, de pessoas que foram avivadas. Nós vamos vir carregando esse fruto, os frutos. Então ele não apenas trabalha nos campos, mas também traz o fruto do seu trabalho ao seu Senhor e prepara a refeição. Aí eu estou falando da parábola, né? Isto representa a verdadeira obediência. Vamos relembrar 2 pontos importantes. Primeiro, precisamos crescer espiritualmente na graça de Deus. Nós tivemos uma aula só para falar a respeito disso. E número 2, crescemos pela obediência. Então, nós precisamos crescer espiritualmente na graça de Deus e crescemos pela obediência. Então, como esta semente de fé cresce no nosso coração? A esta altura, você provavelmente sabe a resposta. Pela obediência. Não uma obediência parcial ou ocasional, mas a obediência realizada fiel e diligentemente. Isso aqui eu só posso ver em entrega. E uma coisa também, meus irmãos, muito importante, constância. Ser constante naquilo que nós vamos fazer é primordial. E eu acredito que o que a gente precisa ser mais constante na nossa vida é a nossa vida com Deus. É a nossa vida com Deus, é a nossa intimidade com o Senhor e com as Escrituras. Essas 2 coisas precisam andar junto nas nossas vidas e nós precisamos ser constante, fiel e diligente nisso. Olhem atentamente o que Jesus continuou dizendo. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. A resposta de Jesus enfatiza 2 aspectos da fé crescente. Primeiro, a obediência até a conclusão, quando fizerdes tudo o que for mandado. E segundo, a humildade para com Deus. Somos servos inúteis. Fizemos somente o que deveríamos fazer. A obediência não é obediência até que tenhamos terminado tudo o que nos foi dito para fazer. Se você quiser anotar, eu acho importante anotar isso daqui. Obediência não é obediência até que venhamos terminar tudo o que nos foi dito para fazer. Além disso, a nossa postura de humildade nos mantém na sua graça. Depois da obra concluída, não pegar essa glória para nós, mas dizer, nós somos servos inúteis. Fizemos somente o que deveríamos fazer.
porque a glória é de Deus. A glória é de Deus e nenhum homem vai roubar a glória do Senhor. Nenhum homem vai roubar aquilo que pertence somente a Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Essas duas coisas promovem uma atmosfera para a fé crescer. Então você trabalha, você cumpre a vontade de Deus, e quando você realiza tudo aquilo que o Senhor te ordenou, quando você cumpre a vontade de Deus, você tem a humildade de dizer: eu sou apenas um servo inútil, porque toda a glória é do Senhor, eu só fiz aquilo que me foi mandado fazer. Olha que coisa tremenda. E aqui nesse estudo está dizendo que quando nós temos esse tipo de atitude, a nossa fé cresce. A nossa fé, ela é aumentada, porque nós não estamos nos apegando naquilo que fazemos. Lembra, também teve vários estudos, nós falamos a respeito disso. Nós não somos aquilo que fazemos, meus irmãos. O que nós fazemos não pode nos validar. A minha validação não vem pelo meu ministério. A minha validação não vem porque eu canto, porque eu prego. A minha validação não é o meu dom. A minha validação é o meu caráter. Lembra aquilo que nós falamos, que o que evidencia o Espírito em nós, não é os nossos dons. O que evidencia o Espírito em nós são os frutos. São os nossos frutos. Quem você é abaixo da plataforma? Quem você é quando está fora da igreja? Quem você é? Qual é o seu testemunho? Se alguém te encontra na rua, qual que é a sua postura? Quem você é quando você entra dentro de um ônibus? Quando você está no estacionamento, quando você está num trânsito, quem é você? É isso que te valida, é caráter. E nós só somos transformados através do Espírito. Nós lemos lá em Gálatas 5, aquele que cumpre a vontade da carne, aquele que cumpre a vontade do Espírito. Quais são? Qual é a evidência? Quais são o fruto? Quais são os frutos? E está lá escrito: o amor, a bondade, a benignidade, o amor, tantas coisas. Isso está evidenciado na sua vida. E eu lembro, hoje também, a Mábia sempre depois acaba compartilhando, né? Mas hoje achei muito interessante, lá eu coloquei um estudo do IHOP no meu Instagram, e lá ele falava, né, que como é possível nós cantarmos, nós pregarmos, nós falarmos que nós queimamos, falar que nós somos intercessores e ainda assim não ter o nosso coração queimando por Jesus, de nós ainda assim sermos frios, sermos gelados na presença do Senhor. Porque não é o nosso dom, meus irmãos, que nos valida. Eu não quero ser, eu até escrevi isso um tempo atrás no meu Instagram, eu não quero ser conhecida como casa de canções. Eu não quero ser conhecida como casa de pregações. Eu quero ser conhecida como casa de oração. Ele diz: essa casa será chamada casa de oração. É isso que eu quero ser reconhecida e chamada pelo meu Senhor. Por causa de oração, porque é na oração que nós somos transformados, é na nossa constância, na nossa obediência, no nosso lugar secreto, no nosso lugar seguro, que o Senhor vem nos transformar, e é uma transformação de dentro para fora. Não é alguma coisa que eu e você precisa representar para alguém para poder validar aquilo. Eu sou essa pessoa porque eu faço tal coisa, porque eu tenho uma oratória muito boa, porque talvez eu prego muito bem, ou talvez eu cante muito bem. Não, meus irmãos. Não, serviço não valida o homem. Quem valida nós é o Espírito Santo, com os frutos dele lá dentro. É isso que nos valida. Então, voltando aqui, a obediência não é a obediência que até que tenhamos terminado tudo que nos foi dito para fazer.
Além disso, a nossa postura de humildade nos mantém na sua graça. Essas duas promovem uma atmosfera para que a fé cresça. Jesus usou essa parábola para explicar que a fé aumenta quando nos submetemos à autoridade de Deus. Quanto maior a nossa submissão a Deus, maior a nossa fé. Quanto mais eu me submeto, quanto mais eu estou com meus ouvidos afinados, qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, mais eu me submeto a Ele, mais eu ouço, mais eu sou afinada com Ele, para cumprir o quê? A sua vontade, porque aí nós voltamos na graça que nos capacita a andar debaixo dessa vontade do Senhor. Jesus está ensinando aos seus discípulos: busquem a verdadeira humildade, que os manterá na graça de Deus. Essa graça lhes dará a capacidade de andar em obediência, submetendo-se à autoridade de Deus e andando em completa obediência, a sua fé será aumentada. Então sabemos que andando debaixo da vontade de Deus, cumprindo os seus preceitos, os seus propósitos, o Senhor vai nos dando condição de obedecer ao Senhor, de cumprir a vontade dEle. E nesse processo que nós vivemos, a nossa fé, ela começa a ser aumentada. Nós começamos a crer, a confiar mais, a confiar nos processos, sabe? Antes processos que traziam um desespero para nós. E agora, o que eu vou fazer nessa situação? Olha a situação que eu estou passando. E agora, com essa fé aumentada, nós passamos a confiar. Nós não olhamos para o problema, mas nós transpomos o problema e olhamos para Jesus. Jesus, há um propósito na minha dor, há um propósito na minha dificuldade, há um propósito no meu luto. Eu sei que o Senhor está comigo, eu estou sofrendo. Ai, meus irmãos, é tão lindo. Eu até comecei na sexta-feira o culto com esse salmo que fala, né, que o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. E ali dentro desse salmo fala, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Nós precisamos aprender do Senhor, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que cuida de nós, ainda que nós passamos por aflições, ainda que nós passamos por dores. E a nossa fé precisa ser aumentada, meus irmãos, para que nós possamos crer realmente em Jesus e entregar nossa vida por completo nele. Então nós falamos a respeito de aumentar a nossa fé e agora nós vamos falar sobre a grande fé. Então o Espírito nos lembra a respeito do centurião romano, que foi a Jesus em busca de ajuda. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião foi até ele, implorando que Jesus curasse o seu servo que estava em casa, de cama, paralítico, martirizado pela dor. Sim, Jesus disse, eu irei e eu curarei. Mas o centurião o conteve, dizendo, Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Agora, leia com atenção o que o soldado pôde dizer. Agora leia com atenção porque esse soldado pôde dizer isto a Jesus. Olha só, isso está lá em Mateus 8:9. Eu vou ler pelo estudo, tá? Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem. E ao meu servo fazei isto, e ele o faz. Esse soldado romano tinha um entendimento da autoridade e da obediência maior do que muitos. Ele sabia que era possível confiar na autoridade própria, confiar a autoridade própria àqueles que estavam submetidos à autoridade. Ele estava dizendo a Jesus, eu reconheço
que o Senhor é um homem sobre a autoridade de Deus. Assim também como estou sobre a autoridade governante do meu comando, porque eu obedeço ao meu comando, porque eu obedeço ao meu comando. Foram-me confiados aqueles que estão sobre a minha autoridade. Os que estão sobre a minha autoridade me foram confiados. Portanto, só tenho de dizer uma palavra e os soldados que estão sobre o meu comando me obedecem instantaneamente. Ele entendeu a fonte da autoridade de Jesus. Ele reconheceu que a autoridade de Jesus vinha de Deus. Ele sabia que Jesus era totalmente submisso ao Pai. Ele sabia que isto significava que tudo que Jesus precisava fazer era dizer uma palavra e os demônios que atormentavam o seu servo tinham de obedecer. Observe a reação de Jesus ao entendimento deste homem acerca da submissão e da autoridade. Jesus ouviu isso e admirou-se, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Esse homem, esse centurião, ele sabia do que se tratava ser submisso à autoridade, mas muitos de nós não sabemos. Muitos de nós não queremos nos submeter. Nós até nos submetemos à vontade do Senhor, mas às vezes diante de autoridades, né, como um governo aqui da terra, nós não queremos nos submeter. Isso, meus irmãos, eu falo de autoridade, pode ser o seu patrão, pode ser o seu pastor, a sua pastora, e nós não queremos nos submeter. Mas ele sabia do que se tratava. Ele sabia, ele reconhecia a autoridade de Jesus e ele disse: apenas me diga, apenas uma palavra sua e o meu servo será curado. Observe que Jesus ligou diretamente a fé à submissão. Se você quiser anotar isso também, é muito importante. Observe que Jesus ligou diretamente a fé à submissão. Você é submisso? Você é submisso às suas autoridades? Ou você tem um certo incômodo de obedecer? Ou você tem um certo incômodo de ser submisso a uma pessoa que tem autoridade sobre você? O soldado romano demonstrou uma fé maior do que qualquer pessoa em Israel por causa da sua honra, por causa do respeito e submissão à autoridade dele. O centurião disse: tudo o que você tem a fazer é dizer uma palavra e o atormentador sairá. Agora, associe isso ao que Jesus disse aos discípulos que desejavam ter a sua fé aumentada. Respondeu o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Observe que Jesus disse que tudo o que tem a fazer é dizer uma palavra, e a árvore lhe obedecerá. Lembra o centurião? Apenas uma palavra sua e o servo será curado. Observe que Jesus disse que tudo que você tem a dizer é apenas uma palavra e a árvore lhe obedecerá. A quem essa amoreira obedece? Aquele que fez aquilo que devia fazer. Aquele que fez aquilo que devia fazer. E nós às vezes encontramos problemas para poder obedecer uma ordem. Mas nós só devemos fazer aquilo que temos que fazer. Pai, a paz, nem te cumprimentei, mas eu vi você entrando. Então, muitas vezes nós precisamos fazer o que precisa ser feito. É isso que precisamos fazer. Já observamos crentes que eram insubordinados à autoridade de Deus,
e passaram por tempos muito difíceis. Ou eles mal conseguiam seguir em frente, ou estão lutando para sobreviver, não apenas nas finanças, mas em todas as áreas. Em seu casamento, com os seus filhos, na sua caminhada cristã e daí por diante. Eles têm uma boa conversa e podem até orar fervorosamente, mas lá no fundo eles se perguntam por que a fé deles não é mais forte. E é evidente que a fé deles é fraca porque eles têm medo de se submeter à vontade, de se submeterem à autoridade de Deus. Também testemunhamos crentes submissos que tinham uma fé simples, porém grande. Eles geralmente não aparecem porque eles são humildes, mas as palavras deles ecoam com a autoridade do céu. E quando as coisas estão difíceis, eles brilham como um resplendor. Já viu uma pessoa assim que você olha e você fala só Deus? Para essa pessoa estar de pé ainda é só Deus. É porque elas obedecem, porque elas são submissas à vontade de Deus. E elas brilham diante da dificuldade. E elas brilham diante do problema. Porque elas estão totalmente submissas à vontade de Deus, à vontade do Pai, em obediência. E o que acontece? A fé é aumentada e as pessoas conseguem transpor esse olhar e não ficar preso somente em seus problemas, em seus dilemas, mas olha para o autor e o consumador da nossa fé. E aí o próximo tópico diz: Deus se revela aos obedientes. O Senhor, Ele se revela, meus irmãos, para aqueles que obedecem. Lá em Salmos diz assim que o Senhor revela os seus segredos para aqueles que o buscam. Você já conseguiu pensar nisso? Que tem segredos no coração de Deus que Ele quer compartilhar conosco e por causa da nossa ausência, aonde nós deveríamos estar, eles não são revelados. Você consegue compreender isso? Que há segredos no coração do Pai que Ele quer revelar para nós, mas porque nós não nos dispusemos na presença dEle, nós não conhecemos, nós não sabemos. Mas Deus se revela para os obedientes, sabe? E Deus fala, viu, meus irmãos? Deus fala sim, Deus fala todos os dias. Se você estiver na presença do Senhor, o Senhor fala. O Senhor, Ele tem multiformas de falar conosco. O Senhor, Ele pode falar dentro de você, lá na sua consciência, pelo Espírito. Deus pode falar com você através de uma pregação. Deus pode falar com você através do seu filho, do seu marido, através de uma canção, de um louvor. Deus, Ele está falando conosco o tempo inteiro. Só que eu e você precisamos estar com nossos ouvidos sensibilizados para poder ouvir. E o nosso dia, meus irmãos, ele passa tão rápido. Tem tudo trabalhando na nossa mente, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso ordinário. Tudo tão rápido para que a gente não perceba. Mas o Senhor, em todo tempo, Ele está falando conosco. Em todo tempo, em todo momento. Deus se revela aos obedientes. É exigido a nós que vivamos por fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Isso está em Hebreus 11, 6:2. Assim como aqueles anciãos do passado, recebemos a promessa de Deus por meio da fé e da paciência. Quanto maior a nossa fé, maior a capacidade de recebermos a promessa de Deus. A nossa fé aumenta à medida que a nossa obediência continua. Quer anotar isso daí? A nossa fé aumenta à medida que a nossa obediência continua. Vemos isso na vida de Abraão.
Lá em Hebreus 11:17 diz assim: pela fé Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, ia oferecendo seu unigênito, aquele que recebera as promessas. A obediência de Abraão foi completa. Ele não tentou se convencer a não obedecer à ordem de Deus. Ele não procrastinou, mas se levantou cedo de manhã. Qual foi a ordem do Senhor? Ele não procrastinou. Ele não ficou titubeando no pensamento dele. Ah, será que essa voz é de Deus ou não é? Ele sabia exatamente quem estava falando com ele. Ele não procrastinou, mas ele se levantou cedo. Depois de receber a ordem, ele empreendeu uma jornada difícil de 3 dias até o lugar indicado por Deus. Depois, ele amarrou seu filho e levantou a sua faca, pronto para sacrificar a promessa pela qual esperava por tanto tempo. Olha só, a obediência de Abraão foi completa. Ele esperou a benção, o Senhor mandou a benção, ele enviou Isaque, e o Senhor pediu para ele Isaque. Ele não se titubeou no pensamento dele, ele se levantou e ele falou: Senhor, é isso que o Senhor quer? Talvez não, certamente. Ele sofreu, certamente foi doloroso. Nossa, mas eu tanto tempo para eu poder ter o meu filho. E agora ele está aqui, eu vou ter que sacrificá-lo agora para o Senhor. A Bíblia diz aqui que ele levou 3 dias, meus irmãos, nessa jornada para chegar até o lugar aonde o Senhor pediu. E ele estava ali, subiu. Imagina Isaac falando: Senhor, olha, a lenha está aqui, o fogo, cadê o cordeiro? E o pai olhando e pensando: cordeiro, Deus vai providenciar. Deus vai providenciar, mas talvez pensando dentro dele: o cordeiro é você, filho. Você vai ser o sacrifício. Mas não, em todo tempo Abraão estava confiando no Senhor. Se é isso que o Senhor me pede, então isso certamente deve ser algo bom. O Senhor sabe de todas as coisas. E Abraão, então, teve essa obediência completa. Enquanto eu meditava nessa passagem bíblica, Deus falou comigo, diz aqui o autor: não coloque Ismael no altar. Olha, gente, entenda isso. Enquanto eu meditava nessa passagem bíblica, Deus falou comigo: não coloque Ismael no altar. Ismael foi o filho que Abraão concedeu com a escrava de Sara. Embora o Senhor tivesse dito anteriormente que Sara seria aquela que teria o filho prometido a Abraão, Ismael representa o que você realizou com a sua própria força. É a nossa tentativa de fazer a promessa de Deus acontecer. Sabe quando Deus fala algo para nós e essa promessa está demorando e a gente quer dar um jeitinho para o Senhor? E a gente faz esse jeitinho, e quando Deus pede para nós esse sacrifício, nós queremos depositar aquilo que nós fizemos com as nossas mãos, com a força do nosso braço. E é isso que ele está dizendo. Não vamos colocar no altar aquilo que nós fabricamos, meus irmãos. Não vamos colocar aquilo que nós mesmos fabricamos no altar. Mas vamos colocar o nosso sacrifício vivo, santo e verdadeiro. Vamos colocar tudo que há em nós diante do Senhor. Não vamos fabricar. Não vamos fabricar. Deixa eu voltar aqui então, quando ele falou, né? Não coloque Ismael no altar. Ismael foi o filho que Abraão concebeu com a escrava de Sara. Embora o Senhor tivesse dito anteriormente que Sara seria aquela que teria o filho prometido de Abraão, Ismael representa o que você realizou com a sua própria força. É a nossa tentativa de fazer a promessa de Deus acontecer. Isaque representa a promessa de Deus, aquela pela qual você esperou e ansiou. Deus não vai pedir o seu Ismael, mas Isaque, no teste da obediência dele.
O Senhor não vai pedir a nós aquilo que nós fabricamos com a nossa força. Depois que o anjo do Senhor impediu que Abraão sacrificasse seu filho, veja o que acontece em resultado da sua obediência. Está lá em Gênesis 22, eu vou ler o 13 e o 14, mas vou ler pelo estudo. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro, embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, pelo que chamou Abraão aquele lugar de Jeová-Jirê, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Olha que lindo, né? Eu não descobri qual que é a versão da Bíblia aqui do estudo, não fala. Mas é lindo essa versão aqui, ó. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, pelo que chamou Abraão aquele lugar de Jeová-Jirê, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O nosso Deus é um Deus provedor. Ele é um Deus que nos prova. Ele nos prova pela obediência, mas através da nossa obediência, como eu disse aqui anteriormente, nós comeremos dos frutos. Nós nos deliciaremos da nossa obediência diante do Senhor. E nós vamos poder, meus irmãos, eu tenho certeza que você pode dizer isso. Tenho certeza que você pode dizer Jeová-Jirê, Jeová-Jirê. Eu sei que tem dias que você ora e você diz Jeová-Jirê, o Deus provedor, o Deus que vê, o Deus que providencia, porque Ele é esse Deus. Deus se revelou de uma nova maneira a Abraão, como Jeová-Jirê. Abraão foi o primeiro a receber essa revelação do caráter de Deus, que significa Jeová vê. Deus não foi revelado a Abraão como Jeová vê até passar pelo teste da obediência. Conforme nós obedecemos o Senhor e andamos em obediência, nós vamos conhecendo as facetas de Deus. Nós vamos conhecendo Jeová Rafá, Jeová Jirê, o Adonai. Nós vamos conhecendo as facetas de Deus. Ele vai se revelando a nós. E Abraão passa por esse processo e conhece Jeová Jirê, aquele que vê, aquele que provê. Ele conhece. Existem muitas pessoas que afirmam conhecer as diferentes características da natureza de Deus, mas elas nunca experimentaram obedecer a Ele nas situações difíceis. Elas podem até cantar Jeová-Jirê, meu provedor, mas é uma canção que vem da cabeça delas e não do seu coração. Nossa, e essa música tá tão, né? Ele não estava falando a respeito dessa música, porque essa música nem existia nessa época, né? Mas nós temos cantado tanto Jeová-Jirê, da Aline Barros. Tanto! Mas será que nós cantamos com esse coração? Eu sei que Ele é o Jeová-Jirê, eu sei que Ele é o Deus provedor, meus irmãos, e eu me deleito. E eu me deleito porque no começo do ano eu ministrei a vocês. Eu falei a respeito dos amigos do noivo e eu compartilhei uma situação muito dolorosa que estava acontecendo comigo naquele momento. E eu lembro que eu ajoelhada no meu quarto, o Senhor falou pra mim a respeito dessa música. E eu lembro que a Rosângela veio aqui em casa e eu falei pra ela, amiga, eu não consigo cantar esse louvor, eu não tenho estrutura pra cantar esse louvor, porque toda vez que eu canto esse louvor eu choro. Porque o Senhor me deu exatamente essa canção. Pensa que eu vi o milagre? Eu não vi. Eu não vi, eu ainda não sei o que está acontecendo, eu ainda não sei o que está
se passando, mas o Senhor me fez viver em obediência. E eu lembro que eu estava ajoelhada no meu quarto e essa canção veio, essa própria canção da Aline Barros, veio bem nesse momento e o Senhor começou a cantar dentro de mim, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. O Senhor começou a cantar isso dentro de mim. E eu pude dizer, Senhor, é o Jeová Jireh. Eu não preciso ver para crer. Então, meus irmãos, a obediência, ela é dolorosa. Mas há uma recompensa nesse lugar. Há uma recompensa daquele lugar que eu estava lá no meu quarto. O Senhor me levantou, o Senhor me colocou de pé. Não temas, eu sou o teu Deus, eu sou com você. Você passa pelo fogo, mas eu estou com você. Você não vai ser submergida pelas águas. Levanta, filha, eu estou com você. Ele é o nosso Deus provedor. Ele é o nosso Deus provedor. Que você possa ser cheio, sabe, dessa presença de Deus, para que você possa obedecer o Senhor em tudo aquilo que Ele te pedir, em tudo aquilo que Ele te mandar, para que você possa experimentar dos frutos do Senhor. E aí, voltando aqui, mas é uma canção que vem na cabeça delas e não no seu coração. Elas ainda precisam se aventurar pelo lugar difícil e árido no qual Deus se revela. Abraão não apenas recebeu uma revelação nova da natureza de Deus, como ele também garantiu por sua obediência a promessa de Deus que lhes havia feito. Depois que Abraão passou nesse teste, Deus disse: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Não foi só ele, meus irmãos, que por causa da obediência dele, não foi só ele que recebeu, mas foram todos nós, todas as nações da terra serão abençoadas por causa dele, por causa que ele obedeceu. Quando nós obedecemos ao Senhor, há uma graça, uma unção que não vai ser somente para nós, mas isso vai ser compartilhado, isso vai ser partilhado entre pessoas. Amém? Olha só, para nós finalizarmos aqui, este é um resultado muito diferente daquele experimentado pelos seus descendentes que morreram no deserto. Eles também tinham uma promessa, mas nunca a receberam por causa do seu coração insubordinado. Que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, nos submetermos à autoridade de Deus, a autoridade dos homens que está sobre essa terra, que nós estamos abaixo deles, que nós venhamos nos submeter e que nós venhamos ser obedientes, acreditar na promessa do Senhor. Eu acredito que já no próximo estudo nós já vamos finalizar, porque eu vi aqui, são poucas coisas que nós vamos falar, meus irmãos. Então nós estamos aí para encerrar. Glória a Deus por isso. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. E é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais a respeito da obediência e como é bom nós desfrutarmos desse lugar de obediência. Amém? Vamos orar, então? Paizinho amado, Paizinho querido, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelas tuas mãos poderosas, Jesus. Obrigado, Senhor. Nos ensina, Pai, a cada dia, Senhor, a obedecer, Senhor, a tua vontade, a obedecer o teu querer, a obedecer, Senhor, o teu mandar, Jesus. Afina os nossos ouvidos, ó Deus, para que possamos, ó Deus, entender a tua vontade, entender, Senhor, a tua palavra, descortina, Senhor, os nossos olhos, que nós possamos nos debruçar nas escrituras e aprender do Senhor, que é manso e humilde, Jesus. Nós queremos aprender do Senhor, ó Deus.
Nós queremos aprender mais do Senhor. Nós queremos, Senhor, que as nossas raízes cresçam para baixo, Jesus. Nós queremos ser firmes, fortes e constantes na Tua presença, Senhor. Se for necessário, nos faz de novo. Se for necessário, Senhor, nos coloca de pé. Amplia a nossa visão, nosso entendimento, Jesus. Faz algo novo, Espírito Santo de Deus. Nos capacita com a Tua graça a obedecermos, ó Deus. Nos capacita com a Tua graça a entender, Senhor, o plano do Senhor, o plano perfeito, Jesus. Faz isso sobre nós. Faz isso sobre nós. Nós já te agradecemos por esse estudo. Nós já te agradecemos, ó Deus, pela clareza, pelo entendimento, por tudo que o Senhor tem nos dado, toda a instrução, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, a cada um daqueles que estavam aqui comigo, aqueles que ainda vão assistir, aqueles que ainda vão entrar, Senhor, aqui nessa live. Abençoa, Espírito Santo, cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, e todos dizem... Amém. Glória a Deus, pastora. Obrigada por ter ficado até agora. Cleuzinha. A Mábia também que está aí. Glória a Deus. Obrigada, gente, por ter ficado aí até esse momento comigo, tá bom? Então, se Deus quiser, se Deus permitir, semana que vem, nós vamos estar juntos aqui novamente, tá bom? Ó, sexta-feira, culto presencial, 20 horas. No domingo... culto presencial às 18 horas, o nosso endereço da nossa igreja local, Rua Altino Alves de Abreu, 384. Amém? Até mais, meus irmãos.